O Edson Fachin, presidente da corte, que estava de férias, parece que ele retomou as atividades, é isso? Antecipou a volta para Brasília. E agora discute a atuação de Toffoli no caso Master. O presidente do STF retornou antes do previsto à capital federal e tem feito reuniões para falar dessa questão. Vamos lembrar aqui também, né, Thay, que dentro desse contexto, quem assumiu foi o ministro Alexandre de Moraes. E, como presidente interino, o que o Moraes fez? Colocou lá o COAF, Receita Federal, na investigação, no inquérito das fake news, por suposto vazamento ali de dados dos ministros. Será que isso pode ter aí sido um dos motivos para o Edson Fachin ter voltado para Brasília antes da hora e retomado seu posto na corte? O que você avalia dentro desse contexto, hein? Eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o Fachin, porque ele entrou com uma postura que eu estranhei, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu achei que ele ia alimentar muito o sistema, alimentar muito o abuso de autoridade. Mas ele entrou querendo colocar um pouquinho de regra. Primeiro, ele começou a criticar o Alexandre de Moraes. Agora, ele está criticando o Toffoli. Só que assim, crítica, todo mundo faz. Crítica, no meu perfil das redes sociais, tem todos os dias. Eu faço lá todos os dias e faço análise também. Mas, cadê a ação efetiva? Né? Cadê a punição? Então, isso não tem. Então, eu não tenho um argumento ainda sobre o Fachin. Até porque a gente não pode esquecer, de novo, que o Fachin é alinhadíssimo, não só com o PT, mas também com o Lula. Né? Eles são mais do que amigos, né? Quase irmãos. Pode ser que esse comportamento do Alexandre de Moraes de decidir colocar o COAF e a Polícia Federal lá no inquérito do fim do mundo, né, por ele desvazar as questões das informações dos ministros, mas no fundo a gente sabe que é por conta do vazamento do contrato de 129 milhões da sua esposa, né? Só que, enfim, ele nunca vai admitir isso de forma direta. Pode ser isso? Pode ser porque a sociedade civil está cobrando muito a questão do Toffoli no caso do Banco Master? Pode ser outra coisa que ainda a gente não chegou? Pode. Mas uma coisa eu quero falar para vocês, que a grande parte da mídia não falou, mas na última semana, salvo engano foi na quarta-feira, aconteceu uma reunião em Brasília com o presidente Lula, o presidente interino, né, do STF, Alexandre de Moraes, o presidente do Banco Central e outras pessoas para debater o caso do Banco Master. Ou seja, um caso que deveria ser um debate judicial, uma investigação com a Polícia Federal, está sendo levado para uma questão totalmente política. Por que está sendo levado para uma questão política? Nós temos que questionar isso, até porque não foi falado pela mídia sobre essa reunião. Por que não foi falado? Né? Eu vi essa informação por 2 jornalistas, depois fui checar essa informação. Por que essa reunião aconteceu? O Lula não tem que estar discutindo sobre uma investigação que deveria estar sendo feita pela Polícia Federal. Então, talvez essa reunião que o Alexandre de Moraes estava ali também esteja entre os motivos do retorno antecipado do Fachin. Nós não sabemos, mas possivelmente o Banco Master, eu acho que seja o principal motivo antes da questão do inquérito do fim do mundo, né? Até porque o inquérito do fim do mundo, o Alexandre de Moraes já colocou tanta gente ali, porque eu acho que nem o Fachin sabe quem tá e quem não tá ali dentro daquele inquérito. Era um inquérito para durar meses e tá durando, eu acho que a gente já tem 7, 8 anos de inquérito, não é? Mas, enfim, eu acho que esse é um dos principais motivos, né? Essa reunião e o caso do Banco Master está envolvendo todas as instituições e uma coisa que deveria estar lá com a Polícia Federal, né? Então não foi só as provas que foi retirada da Polícia Federal. A princípio, as próprias decisões foi retirada da Polícia Federal. Essa questão sobre a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria passou a ser tratada como um caso de consenso na corte, viu, Thay? A informação é daquele jornalista Lauro Jardim, que sempre fica sabendo dos bastidores, certamente tem contato direto com esses ministros do Supremo, e ele diz que o magistrado dificilmente vai conseguir permanecer
à frente do processo. Ele fala, inclusive, nessa reportagem do Globo, que é possível que o Dias Toffoli alegue problemas de saúde, para não dizer assim que, olha, estou cedendo à chantagem, à pressão que está vindo de todos os lados, e aí ele entregue a relatoria, né, saia do caso do Banco Master alegando problemas de saúde. Como é que você avalia os magistrados que sempre adotaram esse corporativismo, pelo menos nos últimos anos, ali, todos unidos em prol de uma causa, e que agora parecem, né, estar discordando de algumas decisões que, como você bem colocou, ministros agindo nas mais diferentes esferas, né, como vítima, promotor, juiz, acusação, enfim, tudo isso. Como que você vê essa mudança de posicionamento dos magistrados do colegiado? Era exatamente assim que deveria funcionar uma Suprema Corte, né? Eles não deveriam de concordar, eles não são amigos, né? O STF ele não funciona dessa forma. Todos eles deveriam que discordar das posições, porque em tese cada um teve uma formação, cada um tem uma análise, cada um enxerga um processo de uma forma. Então esse seria o cenário ideal de um STF, mas eles se tornaram todos cúmplices. E eles, a partir disso, não conseguem mais tomar decisões próprias. E aí tem ali o líderzinho, né, que toma a decisão, e a partir disso todos os outros seguem o líderzinho. Então esse sim seria o cenário ideal. Agora, eu continuo achando muito difícil isso acontecer. Claro que seria muito bom, seria positivo, mas, de novo, ele vai se afastar e daí vai dar para outro ministro, e esse outro ministro não vai ter a influência dele. Eu acho muito difícil essa situação. E citando esse próprio jornalista, né, o Lauro Jardim, ele trouxe uma matéria falando exatamente da delação do Vorcaro, né? Que essa delação do Vorcaro poderia derrubar metade da República. E eu questiono o próprio jornalista, né? Se chegar essa mensagem nele, como vai derrubar metade da República? Vai derrubar só quem está embaixo. Isso se derrubar. Porque eles jamais vão deixar que uma delação realmente derrube as pessoas que estão em cima, que estão com o controle do poder na mão. Então, assim, eu acho que existe uma certa inocência, talvez, vamos crer, por enquanto, que é inocência, de que realmente vai acontecer isso e que o novo relator vai assumir o caso sem a interferência do Toffoli, se caso o Toffoli realmente abandonar, né? Ou se realmente acontecer algo que, uma pressão externa muito forte para que o Toffoli saia da relatoria. Eu acho isso muito difícil, e se acontecer, será algo apenas para a sociedade ver, como eu disse para vocês, porque o Toffoli vai continuar por trás tomando decisões, tipo a última decisão do Alexandre de Moraes, do pedido de prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro, do qual ele se declarou impedido de tomar essa decisão, porque a decisão anterior era dele, coisa que ele nunca tinha feito antes, e a partir disso ele passou isso para o Gilmar Mendes, que fez o quê? Exatamente a mesma decisão do Alexandre de Moraes. Então a gente sabe que ali tudo está muito bem alinhado, e que independentemente quem esteja na frente ou quem não esteja na frente, vai continuar sendo uma decisão exatamente como o Toffoli teria tomado, né, se caso continuasse na relatoria. De fato, e olha, são 12 horas e 38 minutos, deixa eu trazer aqui também, para completar a nossa bancada, o comentarista político Tiago Freitas, que se junta a nós. Oi, Tiago, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Direto ao Fato. Já quero lhe ouvir também sobre esse assunto que eu e a Thay Schiffer estávamos aqui repercutindo em relação ao retorno antecipado do presidente da Corte, o Edson Fachin, e esse clima ali dentro do Supremo Tribunal Federal, onde parece que os demais, né, os demais ministros, ambos estariam ali incomodados com a relatoria de Dias Toffoli à frente do caso do Banco Master. Então, quero mais uma vez te cumprimentar, dar as boas-vindas e te ouvir sobre isso. Gente, boa tarde. É um motivo de muita insatisfação do povo brasileiro que está acontecendo. Vou partir de algumas premissas. A primeira é que é muito confuso o fato do Toffoli estar nesse caso. Muito confuso.
Provavelmente você já deve ter ouvido muito em vários lugares. Eu, em minhas redes sociais, vivo falando sobre o assunto. O caso vem à tona, o Toffoli faz uma viagem internacional ao lado de advogados que protegem o tal acusado, o suspeito. Quando volta, toma o caso para si, se torna relator e silêncio para basicamente tudo. Tá? Então, a crise já começa daí. O jogo vai acontecendo, novas descobertas vão sendo reveladas, família dele envolvido. Está começando a ficar estranho, está cada dia mais insustentável o fato dele estar ali. Então, está num cenário que definitivamente precisa de uma intervenção. Eu acredito que o brasileiro, aquele que gosta de resposta e coisas organizadas, vai se posicionar dessa forma, precisa de intervenção. Mas, assim como já foi apresentado aqui, fica muito difícil para esse mesmo brasileiro acreditar que as intervenções elas não terão as participações internas e ocultas do Toffoli nesse processo. O que é que está acontecendo? Um presidente que volta e já participa na sua volta. Não diz nem boa tarde, nem boa noite, nem bom dia. Já volta participando de um caso que, segundo reportagens, pode derrubar meia república.